Imagine chegar quase lá, muito perto mesmo, ou até ter sido confirmado para estrear numa equipe de Fórmula 1 e antes de sentar no carro, ter sua situação revogada, cancelada, contrato rasgado e não correr. Hoje nós vamos falar de 10 casos de pilotos que passaram por isso, inclusive tem um brasileiro na lista. Exemplos daqueles que foram sem nunca ter sido, como, sei lá, Viúva Porcina ou Tancredo Neves. É disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! O pai de Max Verstappen, Tio Yoss, estreou na Fórmula 1 em 1994, substituindo J.J. Leto ao lado de Schumacher na Benetton. Disputou no total 106 grandes prêmios, tendo passado por diversas equipes: Benetton, Syntec, Minardi, Stewart e a Footwork Arrows. Nunca conquistou nada de relevante na Fórmula 1, como uma vitória, e rapidamente já foi visto como um daqueles que ia compor o grid e ia ajudar as contas trazendo patrocinadores, mas não seria, como o filho, um piloto fora da curva. À altura dos acontecimentos que a gente conta aqui hoje, já era visto como um piloto experiente. Fez a temporada completa pela Arrows em 2001 ao lado de Henrique Bernoldi e já tinha andado por lá no ano de 2000 inteiro, fazendo dupla com Pedro Della Rosa. Tava tudo certo então para ele continuar correndo ao lado do brasileiro e ele já tinha assinado um contrato em meados de 2001 para continuar no carro em 2002. Mas aí, sabe como é que é a vida? Em 7 de fevereiro de 2002, pouco antes da temporada começar, já com os testes acontecendo, lembrando que na época a pré-temporada era diferente de hoje em dia, cada equipe andava numa pista sem revelar muita coisa, veio o anúncio que cairia como uma bomba. Para o seu lugar na Arrows em 2002, correria Heinz-Harald Frentzen, que, convenhamos, era um piloto bem mais capaz. Frentzen tinha ficado disponível de repente, porque a equipe com quem ele estava assinado para correr aquele ano, a Prost Grand Prix, faliu, anunciando ao mercado que não correria a temporada de 2002. E então Tom Walkinshaw, dono da Arrows, olhou e pensou: tá na hora, e fez a troca. Uma troca em que, admitamos, a Arrows caiu para cima. Ele ficou a pé como titular, mas arrumou rapidamente uma vaga como piloto reserva e de testes na Sauber. Mas aí também daria errado, e 2002 é um ano que Tio Yoss prefere esquecer, porque quando ele foi na fábrica da Sauber fazer o chamado Seat Fit, tirar as medidas para caber dentro do cockpit, ele não se encaixava no monocoque, já que a Sauber, tendo naquele ano Nick Heidfeld e Felipe Massa estreando na Fórmula 1, tinha montado um cockpit bem apertadinho para dois baixinhos. E então Tio Yoss não correu de nada em 2002 e ficou sabendo em cima da hora. Pastor Rafael Maldonado Mota nasceu na Venezuela em 1985 e, sem dúvidas, era um piloto muito veloz. Em 2010 ele foi campeão da GP2 e em 2011 estreia na Fórmula 1 pela Williams, fazendo dupla com Rubens Barrichello. A equipe teve um ano ruim, pontuou apenas 2 vezes e Maldonado fez um 10º lugar, contra 2 nonos de Rubens. Mas Barrichello acabaria não continuando, esse foi seu último ano na Fórmula 1, e a grana de Maldonado o assegurou na equipe para 2012, que seria seu melhor ano na Fórmula 1 quando ele venceu o Grande Prêmio da Espanha. Lembra? Pois é, entre um lance de brilho e outro, entre uma cacetada bizarra e outra, Maldonado foi ficando na Fórmula 1 e fez as temporadas de 2014 e 2015 pela Lotus. Lotus, Renault, Lotus, enfim, aquela bagunça. E inclusive nos anos de 2014 e 2015, esta equipe teve uma dupla de meter medo até no cão. Pastor Maldonado num carro e Romain Grosjean no outro. Era a época em que esta organização, com sede em Anston, que hoje é a Alpine, já tinha sido no passado Benetton, virou Renault, depois a fabricante saiu da Fórmula 1, tinha ido parar nas mãos do grupo de investimento Genie. E aí, entre muitas indas e vindas, quando a Renault resolve voltar para a Fórmula 1 de novo e readquirir o controle do time, avisa: a gente precisa mudar esse line-up de pilotos. E não ficou ninguém. Grosjean foi embora correndo a Haas e Maldonado
foi avisado em cima da hora, ou traz mais dinheiro ou não fica com a vaga. Mas isso já era o começo de 2016 e a petroleira estatal da Venezuela, a PDVSA, não quis aumentar o seu aporte. Resultado, à beira da pré-temporada, Maldonado ficou a pé e anunciado na equipe veio Kevin Magnussen. Até ali, reserva na McLaren. O sobrinho de Ayrton Senna começou tarde no automobilismo, muito em razão do trauma familiar com a morte de seu tio. Ele começou tarde no kart e, portanto, chegou tarde na Europa para as categorias de Fórmula, mas, justiça seja feita, conseguiu resultados de expressão. O nome Senna abria portas, mas também complicava bastante as coisas, dada a pressão natural em volta de alguém que, usando capacete amarelo, evidentemente seria um chamariz para as manchetes. Ele fez a Fórmula 3, Fórmula Renault 3.5 e chegou na GP2. Virou então piloto de testes na Honda em 2008, mas eu acho que você se lembra o que aconteceu com a Honda no final de 2008, certo? Pois é, Bruno estava no radar da fabricante japonesa, fez testes e impressionou pelos dados e pelo desempenho que apresentou, e numa das ocasiões deu 140 voltas num dia, andando muito próximo do benchmark, da régua, de um piloto experiente como era Jenson Button, titular da equipe naquele ano. Depois do teste, a história conta, Bruno teria recebido um contrato para assinar, titular em 2009. Mas aí no dia 4 de dezembro de 2008, a Honda avisa ao mundo que estava puxando o fio da tomada do seu projeto de Fórmula 1 e o resto seria história. E a equipe viraria a Brown GP. No imbróglio que se seguiu, de repente, a equipe tinha piloto demais para carro de menos, e o carro em questão não tinha nem motor. Em meio a uma crise, Ross Brown assume a equipe e prefere ter dois pilotos experientes com um carro que ele não sabia nem se sairia do lugar. Mas a questão é que o carro saiu do lugar e seria, pelo menos no terço inicial daquela temporada, o carro a ser batido, que deu inclusive o título a Jenson Button e 2 vitórias para Barrichello. E Bruno, que em dado momento teve um contrato para ser titular da Honda na Fórmula 1, veria esse documento virtualmente evaporar nas suas mãos, já que àquela altura a Honda já não era mais nem equipe e o documento não valia mais nada, porque outra entidade, a Brown GP, seria quem colocou os carros no grid em 2009. Ele chegaria à Fórmula 1 como titular em 2010 pela HRT, correu em 2011 pela Renault Lotus Renault e depois 2012 pela Williams. Mas essa história sempre me deixa com uma pulguinha atrás da orelha pensando, e se ele tivesse sido companheiro de Jenson Button em 2009? Em 2012, o italiano Jarno Trulli era um piloto respeitado por ser muito veloz, tinha experiência acumulada, mas já não era mais nenhuma novidade, tinha cumprido sua trajetória na Fórmula 1, tendo que dar espaço para novatos. Justamente por causa dessa percepção, ele sabia as opções à sua frente eram, normalmente, mais pro fundo do grid. Ele tinha 11 pódios, 1 vitória, 4 pole positions e, portanto, merecia respeito. Mas a realidade da Fórmula 1 é bastante cruel. E em 2012, foi mais cruel ainda com ele. Porque depois de ter andado os anos de 2010 e 2011 com os carros verdes e bonitos da Caterham, em que ele zerou nos pontos, mas fez o possível, sendo inclusive o melhor do resto, ele recebeu um contrato para ser titular na temporada de 2012. Assinou, mas foi avisado em cima da hora que não valia mais nada porque apareceu alguém com mais dinheiro, o russo Vitaly Petrov. Petrov tinha andado os anos de 2010 e 2011 pela Lotus Renault, Renault Lotus, aquela bagunça lá, tinha feito 27 pontos num ano, 37 no outro, não era um completo zero à esquerda, fez um pódio em 2012 na corrida de estreia na Austrália, mas é claro, seu grande feito na Fórmula 1 foi possivelmente impedir o tricampeonato de Fernando Alonso em Abu Dhabi 2010. Mas aí, quando a Lotus avisou ao russo que para 2012 tinha outros planos e para os carros viriam Romain Grosjean
e Kimi Raikkonen. Ele pegou os seus dólares e foi procurar uma vaga. E achou uma vaga numa equipe desesperada por grana na Caterham. Caterham, que em dado momento se chamava Lotus, e você pode até fazer aqui o raciocínio de que Petrov saiu da Lotus para acabar na Lotus, porque sim, a Fórmula 1 em dado momento teve duas Lotus, a Renault Lotus e a Lotus Renault. Uma bagunça. Graças a Deus acabou isso aí. Com isso, a corda arrebentou pro lado mais fraco e a carreira de Jarno Trulli acabou antes de uma despedida formal, com ele achando que ia correr 2012 e sendo avisado já dentro deste ano, ali nas primeiras semanas, que a vaga ficaria com Petrov. Trulli ainda faria depois, em 2014 e 2015, algumas corridas de Fórmula E e, ao que consta, hoje cuida da vinícola de sua família na Itália. A história de Guido van der Garde estreando, ou no caso não estreando no Grande Prêmio da Austrália de 2015, é uma das minhas favoritas de contratos na Fórmula 1. A Sauber tinha no começo do ano de 2015 3 pilotos assinados e 2 carros para alinhar no grid. Eram eles, pela ordem, Felipe Nasser, Marcus Ericsson e van der Garde. Existe uma lógica silenciosa em contratos na Fórmula 1 de que você tem contrato, mas se a equipe disser que você não corre, você não corre. E quem leva as equipes na justiça fica marcado. Nunca mais dá uma chance, nem que seja de mentirinha pra esse aí. E foi o que van der Garde fez. Ele tinha um contrato válido com a Sauber. Entrou no avião e embarcou para a Austrália. Lá chegando, foi avisado: os titulares são Nasser e Ericsson. Você não anda. Ele então, com seus advogados, entrou na justiça e obteve uma ordem judicial de bloqueio dos bens da Sauber, lá no paddock em Albert Park. Não sei se fica naquela direção, mas enfim. E aí, a Sauber ficou com medo e teve que fazer um acordo por receio de ter seus bens apreendidos. Inclusive, falhando de fazer o TL1 e o TL2, o que obrigou a intervenção de Bernie Ecclestone, avisando: é melhor parar com essa palhaçada. Mas van der Garde chegou a aparecer no paddock com um macacão, capacete e luvas, dizendo: tô pronto para entrar no carro, tenho um contrato, vambora. Ele nunca faria a corrida, é verdade, mas era piloto para todos os fins. Em mais um caso de quem foi sem nunca ter sido, ou nunca foi, mesmo sendo. Fez um acordo na justiça, pegou alguns milhões de dólares, botou no bolso, mas também nunca mais teve nenhuma chance no paddock da Fórmula 1. Nascido em 1983, como este aqui que vos fala, Timo Glock foi um piloto alemão de Fórmula 1 muito veloz. Dividiu os carros da Toyota com Jarno Trulli, fez bons resultados, marcou pódio e protagonizaria, a gente sabe, a disputa pelo título aqui no Brasil em 2008, quando foi ultrapassado na última volta da última corrida, perto da última curva, por Lewis Hamilton. Depois de deixar a Toyota, Glock correu pelos carros da Marussia em 2010 e 2011 e era visto como o ponto estável da equipe, em quem eles podiam confiar, a base a partir da qual era feito o acerto para os outros carros. Como ele tinha confiança da equipe, era um cara veloz para o que era possível fazer com o carro da Marussia. Não batia e tinha um ótimo relacionamento com os engenheiros, foi natural dar a ele uma extensão contratual e ele faria a temporada também de 2013, depois de um bom ano em 2012. Mas razões financeiras fizeram ele avisar: contrato rasgado no começo do ano, você não anda. O que levaria a uma dupla substituição. Para o lugar de Glock, viria um brasileiro que não correu e veio então um francês. Fique até o final que a gente já fala disso. Thiago Monteiro, piloto português, que na verdade se chama, nome completo, Thiago Vagaroso Monteiro. Não é piada, pode procurar. Foi um piloto de Fórmula 1 nascido em 1976, de que você talvez não se lembre, mas que fez até pódio. E não foi qualquer pódio. Foi pódio naquela corrida de Fórmula 1, aquela fraude, com 6 carros no grid. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, Monteiro, com só Jordan, em terceiro. Ele correu por lá em 2005, quando a equipe muda para Midland em 2006. Ele continua e continuaria em 2007, já na terceira denominação seguida da mesma equipe em 3 anos, quando ela mudou o nome na placa para Spyker. Spyker é uma fabricante holandesa de supercarros. Estava tudo apalavrado, contrato pronto para assinar. Monteiro já avisando a família perto do Natal. 2007 é nóis, o tio continua piloto de Fórmula 1. Quando veio a notícia, o companheiro de Christian Albers, que corria no outro carro,
não será monteiro. Vem então o alemão Adrian Sutil. Sutil trazia apoio de empresas alemãs, inclusive da Mercedes, e a decisão da equipe refletia as dificuldades financeiras que eles tinham antes mesmo da Spyker estrear na Fórmula 1. Ele não encontraria outra vaga para a Fórmula 1 em 2007 nem em 2008, sua carreira se encerrou então com 37 grandes prêmios disputados e um pódio. Ele continuaria a carreira no WTCC e no WTCR, mas na Fórmula 1 nunca mais. Nascido em 1985, Luca Filippi foi vice-campeão da GP2 em 2011. Era visto como um nome que naturalmente chegaria à Fórmula 1. No ano de 2008, somou quilômetros como piloto de testes da Honda, trazendo apoio de empresas italianas, trazendo um bom trânsito no paddock. E quilometragem que somou com a Honda em 2008, ele era tido como nome na HRT para a temporada de 2012. Já falamos aqui algumas vezes da HRT nesse vídeo. Tudo parecia se encaixar. Ele tinha um acordo verbal nas mãos, mas você sabe, se contrato às vezes já não vale, quem dirá acordo verbal? Porque, né, fio do bigode na Fórmula 1 vale com muito poucos. Resultado, a HRT preferiu correr 2012 com a experiência comprovada de Pedro Della Rosa e trazer o apoio financeiro do indiano Narain Karthikeyan, porque afinal de contas, dinheiro na conta àquela altura seria crucial para a continuidade da equipe, que não passaria, a gente sabe, de 2012. Ele nunca estrearia na Fórmula 1 e depois foi seguir carreira como comentarista da Sky Sports italiana. Mas antes disso, tentou a sorte também na Indy, entre 2013 e 2016. Essa aqui é possivelmente a mais divertida de todas e muitos de vocês já conhecem. Oscar Piastri, piloto australiano, vencedor de grandes prêmios, companheiro de Lando Norris na McLaren, é um piloto hoje comprovadamente vencedor, conhecido nosso. Mas em 2022 ele não era. Era uma cria do programa de pilotos da Renault e vinha fazendo diversas sessões livres com eles e também os chamados TPC, Test of Previous Cars, testes de carros antigos. Ele nasceu em 2001 em Melbourne, na Austrália, tinha apavorado e vencido a Fórmula 3 no primeiro ano, levado também à Fórmula 2 na primeira tentativa, e em 2022 estava então acumulando experiência. E a Renault tinha um prazo limite para manifestar interesse por efetivá-lo na Fórmula 1, e se não o fizesse até a data, perderia os direitos sobre o piloto. E perder os direitos sobre o piloto significava também perder dinheiro, afinal de contas, ela vinha pagando pela sua ascensão até a Fórmula 1. E não apenas isso, porque custa uma grana colocar o cara para andar com um carro de Fórmula 1, ainda que não seja um carro de Fórmula 1 desse ano, mandar gente para um circuito, mecânicos, engenheiros, etc., só para o cara juntar umas voltas. Só que aí, como eles já sabiam que a Alpine Renault estava cozinhando o Fernando Alonso para uma extensão contratual e que no outro carro como titular estava confirmado Esteban Ocon, seu agenciamento de carreira, leia-se o também australiano Mark Webber, correu por fora e assinou um pré-contrato com a McLaren, válido se a Alpine não exercesse seus direitos até tal data, porque ele ficaria então dono do próprio passe. E aí a Alpine deu uma comida de bola fabulosa, porque antes de sair para a pausa de verão em agosto de 2022, Otmar Szafnauer e Fernando Alonso deixaram apalavrado. E você sabe, a essa altura desse vídeo, quanto vale o apalavrado, perto de nada, que na volta do verão assinariam a extensão contratual de Alonso. Alonso viu aquilo e falou, beleza, mas já corria o zum 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 e papai Lawrence Stroll tinha avisado Alonso, Sebastian Vettel vai anunciar sua aposentadoria. Quer correr com a gente em 2023? Em questão de horas, Alonso e Stroll assinam um contrato. Passa o prazo então da Alpine exercer a opção sobre Piastri. Na segunda-feira, Sebastian Vettel anuncia sua aposentadoria, deixando a Aston Martin sem piloto para 2023. Alonso então anuncia que seria piloto da Aston Martin e a Alpine, em pânico, anuncia que Piastri seria seu titular. E aí, num tweet que ficou famoso, ele vem a público e diz: fiquei sabendo que a Alpine me confirmou como titular para o ano que vem. Não correrei para eles. E eles ficaram com cara de palhaços. Sem Alonso, sem Piastri, que eles pagaram para chegar até a boca da Fórmula 1, humilhados publicamente. Talvez o único caso de toda essa lista de piloto que tomou ele a iniciativa de não correr por uma determinada equipe. No que, convenhamos, ele fez muito bem, né? Porque tá muito melhor hoje na McLaren.
Luiz Razia nasceu em 1989 em Barreiras, na Bahia. Começou a correr no terrão e depois chegou ao kart. Em 2006 foi campeão sul-americano de Fórmula 3 e tomou o rumo então da Europa. Venceu corrida no Bahrein correndo pela GP2 Ásia. E em 2012 foi vice-campeão da divisão principal da GP2 a bordo de carros da Arden, equipe de Christian Horner. Desde 2010 tinha seu nome vinculado à Virgin, que depois virou Marussia, e era visto como alguém que, tendo chance, assumiria os carros. E essa chance apareceu quando a equipe avisou no final de 2012 que Timo Glock não continuaria com eles. Lembra que eu falei que essa história voltava? No final do ano de 2012 para ser titular em 2013. Entra em cena então o brasileiro Razia. Razia foi anunciado em 31 de janeiro de 2013. Pode procurar que você acha a reportagem. Ele seria companheiro do inglês Max Chilton. Era o coroamento de uma carreira que tinha feito todos os degraus esperados. E aí no dia 1º de março de 2013, 23 dias depois do anúncio, cai a bomba. A Marussia rescindiu o contrato de Razia. A razão, pura e simples, falta de pagamento. A equipe com o menor orçamento de todo o grid dependia fortemente da grana. E sem grana, teve que desanunciar o piloto brasileiro. Ele seria substituído então por uma cria da Ferrari, Jules Bianchi. E a história nunca ficou muito bem explicada. Se você souber o que aconteceu, conte aqui nos comentários. Ele tentou depois a continuidade de sua carreira em outras categorias. Me lembro de ter visto ele testando carros naquele programa de televisão domingo de manhã, Auto Esporte. E se um dia encontrá-lo, nem que seja para sanar a minha curiosidade e nunca publicar, porque eu não sei se a história é publicável, vou perguntar para ele: Razia, o que aconteceu? Lembrava de todas essas histórias? Esqueci de alguma? Escreva aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, contando para vocês de passagens de quem quase chegou lá e acabou tendo cancelamentos de última hora, como um voo para algum lugar, no caso o grid da Fórmula 1, que nunca decolou. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. O link para eles está lá embaixo na descrição. Temos também redes sociais com conteúdo o tempo todo, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, não estão passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos, eu vejo vocês por lá o tempo todo com os nossos posts. Valeu e aquele abraço.